Olá, tudo bem com vocês? Olha, hoje eu vou falar sobre um atendimento que eu fiz há um tempo atrás. Então, essa cliente, ela chegou e o tema que ela gostaria de constelar era um tema assim, onde não tinha nada concreto. Ela dizia assim que ela sentia uma necessidade, uma busca muito grande por algo espiritual dentro dela. Então, assim, conforme ela foi falando, ela não me parecia uma pessoa que estava conectada com a realidade. Sabe o realzão mesmo do dia a dia? As coisas que são reais, aquilo que você tem que olhar todo dia. Então eu falei para ela, olha, você é uma pessoa que certamente, ao invés de ver a árvore, está neste momento da vida vendo só a floresta. Então, assim, é como se você olhasse para o horizonte e visse algo muito grande, mas você não está conseguindo ver alguns detalhes da sua vida. Então, eu fiz uma pergunta para ela, né? E aí, onde está o seu homem? E ela levou um certo susto, né? Ela falou, meu homem? Parecia que ela não estava entendendo. E daí ela me disse que ela havia se separado e ela tinha uma filhinha. Inclusive, esse marido já se casou de novo e já está com uma outra família, até com outra criança lá no novo casamento. Então, quando eu fiz essa pergunta para ela ficou um pouco assustada, porque dentro das constelações familiares, quando uma mulher ela tem um homem, o homem normalmente dá um propósito de vida para ela. E era nítido que ela não estava sem propósito nenhum, que ela estava muito perdida em algo muito grande. E as coisas que são reais do dia a dia, da vida, e que essas coisas pequenas é que fazem a gente galgar coisas grandes, ela não estava com acesso a isso. Então, eu falei para ela assim, você pagou um preço muito alto por ser a filhinha do papai. Então ela levou um certo susto com isso, quando eu falei essa frase. Ela falou, eu jamais imaginei que eu fosse a filhinha do papai. E eu falei para ela assim, olha, por incrível que pareça, você está muito mais aqui na esfera do papai do que na esfera da mamãe. E ela falou, mas como isso? Eu amo profundamente a minha mãe e meu pai. Eu falei, nós não estamos falando de amor, nós estamos falando de uma ligação muito forte, que é com muito amor, mas com amor exagerado. Quando a gente está na esfera do pai e a gente ama o pai de forma muito exagerada, acontece que a gente olha para os homens e não encontra homem nenhum parecido com esse pai. Então, quem tem um pai maravilhoso desse não precisa de homem nenhum. Então, ela ficou um pouco impactada, um pouco pensativa, me parecia assim que ela não estava muito acreditando no que eu estava falando para ela. Então, é isso. Quando uma menina, por algum motivo, do qual o relacionamento deste casal aqui não está indo muito bem, o que acontece? Normalmente, isso pode acontecer, as meninas elas escolhem ficar na esfera do pai. Então, assim, é muito bom que uma menina, enquanto pequena, realmente ela fique na esfera do pai. Mas uma menina, ela só tem condições de se tornar uma mulher caso ela aprenda isso com as mulheres da família. E a melhor pessoa para ela aprender a ser uma mulher é com a própria mãe. Acontece que algumas famílias esse tipo de dinâmica acontece, onde as meninas elas acabam ficando com uma crítica muito grande em relação à própria mãe. E por essa crítica exagerada, elas acabam dentro do coração e nem sempre isso é consciente. Não vai pensar você que ela tem consciência disso. Então, ela, lá dentro do coração dela, ela fica aqui na esfera do pai. E aí a gente chama isso de a namoradinha do papai.
Então é aquela menina em que o pai mima ela, que mesmo que ela se torne adulta, ela não consegue sair dessa dinâmica e ela não consegue ser uma pessoa completa e uma pessoa adulta, porque falta a ela esse pedaço da mamãe que ela não toma, né? Mas isso não tem nada a ver com uma culpa aqui dos pais em relação a ela, é ela que escolhe ficar nessa dinâmica. Então, dificilmente uma menina dessa vai conseguir ficar num casamento. Então, a menina que tem esse tipo de dinâmica, dificilmente ela consegue encontrar uma pessoa afetiva e ficar por muito tempo no casamento. Porque ela não consegue olhar para o homem que está na frente dela e ver ele como homem. Muitas vezes ela entra numa dinâmica onde ela vê esse marido como pai e quer que esse marido trate ela como o pai trataria. E aí é claro que vai dar pau, não vai dar certo. Esse tipo de casamento não tem como dar certo. Então o único movimento que essa moça pode fazer é ficar consciente de que ela precisa sair da esfera do papai, mesmo já tendo 40 e poucos anos, ela pode sim entrar para a esfera da mamãe e tomar aqui esse amor da mamãe por ela. E à medida em que ela fizer isso, ela tem condições de ficar inteira. E só uma mulher inteira tem condições de levar um casamento adiante. Então, eu perguntei a ela, e continuei insistindo nessa história, e aí? Cadê o seu homem? E ela falou assim, eu tô tão sossegada, eu acho que assim, eu não preciso. Não, nesse momento da minha vida eu não preciso de um homem. Eu já tenho, até a minha filha já disse pra mim assim, olha, vai que você namore, mamãe, e encontre um homem que não gosta de mim. E ela disse assim, é claro que eu falei pra minha filha que só namoraria alguém que gostasse dela. Então assim, ela tá transferindo uma questão para uma criança pequena tomar uma decisão por ela. Então é nítido que ela tá completamente fora do lugar, né? Dentro da família, além de ela tá fora do lugar dela lá com o papai e a mamãe dela, ela tá fora do lugar em relação à própria família. Então ela continuou assim um pouco resistente a eu tentar mostrar para ela que realmente fazia falta na vida dela ela ter uma parceria afetiva e que ela estava naquele momento tão se dedicando a ser uma mãe e que ela estava deixando de lado e ainda deixando uma criança interferir numa questão que ela é que tem que decidir, não a criança. A criança é sempre pequena no sistema familiar. Então, quando eu coloquei para ela essa possibilidade de ela encontrar um homem, isso a assustou profundamente, né? E a verdade é que nós precisamos da parceria afetiva, sabe? Uma mulher só tem condição de se tornar uma mulher quando ela tem ao lado dela um homem. E um homem só tem condição de realmente ser um homem quando ele está numa troca com uma mulher. Então ela ficou muito pensativa por um certo período da constelação e depois no final ela falou assim, olha, foi muito legal, eu não havia mesmo observado isso na minha vida, que realmente esse é um movimento que eu não estou fazendo. Falei, pois é, você não está nem tentando seduzir um homem. Então, o que eu queria passar para vocês, para a gente poder olhar a importância que existe em relacionamento de um casal. Olha, é através de um casal que a vida é passada para frente. Você aí só está no mundo porque um dia um homem e uma mulher se uniram para trazer a gente. Então, o nível de importância que tem o relacionamento de casal é muito grande. Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até o próximo vídeo. Um grande abraço aí a todos vocês.